Sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro TCC. Hoje chegamos ao 9º capítulo do livro CTR Terapia Cognitiva Orientada para a Recuperação, do nosso querido Beck. Neste capítulo vamos falar sobre como intervir, a partir da perspectiva da CTR, quando os desafios são as alucinações. Estamos vindo numa sequência de estudar os capítulos sobre a CTR e nessa segunda parte do livro sobre a intervenção frente a desafios específicos como sintomas negativos, delírios. Agora vamos falar sobre alucinação e teremos mais 2 capítulos. Um ainda sobre quando o desafio é a comunicação, quando o paciente tem uma comunicação muito restrita. E o último capítulo dessa segunda parte é sobre quando o paciente apresenta comportamentos de autoagressão, heteroagressão, traumas, uso de substâncias, fechando assim a segunda parte do livro que trata especificamente do manejo com cada um desses sintomas desafiadores, certo? A primeira parte do livro, para quem acompanhou, para quem não acompanhou, faço essa retomada. Essa primeira parte apresentou a estrutura da terapia cognitiva orientada à recuperação. E vocês puderam ver então que aí na segunda parte ele foi mostrando como aplicar essa estrutura da CTR frente a cada um desses desafios que eu citei. E agora no 9º capítulo não vai ser diferente. Então vamos falar sobre as alucinações e como ela é aplicada dentro da estrutura da CTR, chamando atenção para alguns pontos específicos que falam sobre a alucinação e o manejo desses sintomas, certo? Então já quero convidá-los, se vocês puderem curtir o vídeo, deixar um comentário aí, contem para mim o que vocês estão achando dessa sequência de vídeos do Clube do Livro. Eu sei que a CTR é uma temática nova, né, que acaba integrando aspectos que até então não faziam parte da TCC clássica, mas que elas vêm para acrescentar de uma forma muito importante. E ela tem uma proposta inicialmente bem direcionada para quadros desafiadores, mas ela também pode se desdobrar, e a Judith Beck já propõe isso lá na 3ª edição do TCC Teoria e Prática, a utilidade da CTR complementando a TCC clássica, mesmo com pacientes que nós tratamos na clínica, né, ambulatoriais, com quadros menos severos do que esses que o livro vai trazendo como exemplo, que são pacientes com um modelo de assistência mais restrito, muitas vezes com quadros mais graves, por vezes até com anos já dentro desse diagnóstico. Mas eu acho importante estarmos preparados para o manejo dos quadros independente da gravidade, né? Porque quando recebemos o paciente, nós não temos uma ideia prévia da demanda a ser apresentada. Então, ter esse conhecimento, de base é extremamente importante, certo? Então, vamos lá para o 9º capítulo e o Beck e a equipe já começam esse 9º capítulo trazendo mais um personagem, como eles estão fazendo em todos os capítulos. Dessa vez, eles trazem a história da Tami, que é uma senhora que também está em um modelo de assistência de internação, e ela é uma paciente, pelo relato, que permanece muito tempo isolada, bastante tempo deitada na sua cama, até mesmo com a coberta na cabeça, evitando a maior parte do contato, de interação social, de participar das atividades, do contato mais próximo com a equipe. E a manifestação dela é através de alucinações, a queixa dela é de alucinações auditivas, então ela ouve vozes. E nós sabemos que este tipo de alucinação, a auditiva, ela é a mais frequente em quadros psicóticos, né? Claro que existem outros tipos de alucinações também que podem se manifestar, mas as auditivas são as mais frequentes e é a que caracteriza deste exemplo. E as alucinações da Tami, desta personagem, falam muito sobre a incapacidade dela. Ela já é uma senhora, uma jovem senhora, que possui netos, tem família, e essas vozes, então, que ela tem a impressão de ouvir, falam para ela sobre o quão incompetente enquanto avó, enquanto irmã, enquanto familiar ela foi
ela teve um histórico da irmã dela que cometeu suicídio, então as vozes ficam culpando-a sobre não prestar assistência a essa irmã, ficam culpando sobre a incapacidade dela de cuidar dos netos, de ser uma avó amorosa. A própria família, os próprios filhos acabaram se afastando dela, não levando as crianças para o contato, né, no ambiente ali onde ela está sendo assistida. Então isso ainda reforça mais essas crenças de que ela de fato não é uma boa avó, que ela não tem capacidade para cuidar de ninguém, aí ela também tem a impressão, né, de ouvir a voz e ela atribui isso à voz de demônio, que fica sempre culpando e tudo mais, né? Então eles começam traçando esse quadro da Tami e explicam na sequência um pouquinho sobre as alucinações, que de fato são essas manifestações onde a pessoa tem essa impressão de ouvir, então, né, no caso da auditiva, claro, essas vozes, muitas vezes vozes de comando, muitas vezes vozes que dizem respeito à própria pessoa, a se desvalorizar. E a característica mais marcante da alucinação dentro de um quadro desafiador e disfuncional é que essas alucinações elas são acompanhadas de uma crença. Então, o próprio livro diz, né, que por vezes as alucinações, as impressões de você ter ouvido ou te chamarem, ou de ouvir a voz de alguém conhecido, que você reconhece, tem essa impressão, que essas impressões elas podem acontecer de maneira frequente. Ali fala que até entre 8% a 10% da população em geral, não população que apresenta transtornos, mas da população geral, pode relatar ter essas impressões em algum momento da vida, né, de ser ouvido, de ter a impressão de ser chamado, né, por alguma voz, ou de ouvir a voz de algum conhecido. Mas a grande diferença desta impressão que grande parte das pessoas tem e que não influencia a sua vida, a sua funcionalidade, os seus objetivos, é o quão fusionado, arraigado com as crenças da pessoa essa percepção auditiva vai estar. Então, a pessoa que sofre com alucinação dentro de um quadro psicótico, desafiador, como é esse descrito, ela vai acreditar, ela tem convicção de que aquela voz está falando com ela e ela acredita naquele conteúdo. Ela traz aquele conteúdo como uma verdade, né? E a partir dessa verdade, ela estabelece o seu funcionamento. Como nós sabemos, dentro do modelo cognitivo, né, os pensamentos estão associados com as nossas reações fisiológicas, emocionais e comportamentais. Então, essas pessoas que têm as alucinações, elas tomam essa impressão com a mesma força de um pensamento automático que normalmente nós podemos também tomar. E aí, a partir desta convicção de que é verdade aquele conteúdo, isso impacta todo o funcionamento da pessoa, porque aí, com a repetição dessa impressão, a disfuncionalidade tende a ser instalada e mantida dentro da vida da pessoa. O capítulo segue falando então também sobre como pensar essas alucinações, né? Então, como elas são normalmente associadas a uma crença, essa crença, como eu falei, ela diz respeito muitas vezes à própria pessoa e influencia na visão que a pessoa tem dela mesma. Então, isso vai modificando de uma forma estrutural as crenças que a pessoa tem sobre si. E ela passa, então, como nós sabemos, a agir em função dessas crenças intermediárias, dessas regras que ela se estabelece. Por exemplo, no caso da Tami, bom, se eu não sou uma boa avó, então, se eu não tiver contato com os meus netos, então não vou fazer mal para eles. E isso alimenta a tendência que ela tem de isolamento, por exemplo, né? Então, crenças comuns sobre as vozes incluem, por exemplo, que a pessoa não tem controle sobre as vozes, ela se vê inferior às vozes como uma autoridade,
acima dela mesma. Vozes são poderosas, as vozes são verossímeis, então tem, né, uma carga, uma convicção de verdade ali. E as vozes são externas, né? Então entende-se que esse comando está vindo de fora para ela mesma. O que parece fazer das vozes um problema são as crenças que as pessoas têm sobre elas, como eu falei, e ali no livro ele reforça, achando que as vozes vão e vêm como bem entendem e sentindo-se, em última análise, diminuída ou inferior a elas, acreditando que as vozes são uma fonte confiável de informação. Então a pessoa passa a ficar atenta, vigilante ao que a voz está dizendo. Porque como a visão dela mesma sobre si está afetada, inferiorizada, distorcida, ela entende que essa voz, sendo verdade, sendo poderosa, ela é uma fonte confiável, então que ela precisa ser ouvida ou por uma questão de confiança ou por uma questão de medo, né? De associar que talvez não obedecer aquilo pode ser ainda pior para ela. E as crenças subjacentes, então, relacionadas a si mesma, incluem crenças de incapacidade, de fraqueza, de vulnerabilidade, né? Porque a pessoa entende que ao perceber que para as outras pessoas essas vozes não existem, então essa conclusão de que é uma coisa que só eu estou ouvindo, eu estou vulnerável, não estou no meu estado perfeito, muitas vezes pode levar a pessoa a essa condição de fragilidade. E ao se perceber, então, dessa forma, entende-se que essas vozes ganham ainda mais autoridade sobre a pessoa. As crenças sobre os outros, então verificando aqui a tríade cognitiva, né? Falamos sobre as crenças sobre si mesmo, crenças sobre os outros, que os outros seriam ameaçadores, que as pessoas te julgam, que as pessoas conhecem todas as minhas falhas, né? Porque as vozes elas apontam essas falhas. E muitas vezes o paciente ele não tem esse senso crítico de saber se as outras pessoas estão ouvindo essa voz também. Né? Dependendo do agravamento do quadro, ela perde esse juízo crítico da realidade e ela pode ficar muito envergonhada ao pensar que as outras pessoas também estão ouvindo, por exemplo, aquelas acusações que são feitas, aquela voz que está falando dela de uma forma pejorativa, limitando-a, né? Sobre o futuro e sobre o mundo. Que o mundo é um lugar perigoso e que isso nunca vai parar, que ela nunca vai conseguir ter controle sobre as vozes, né? Então, essas crenças, elas podem estar sempre associadas a sentimentos muito angustiantes. Então, mais uma vez, né, a gente traz ali o fundamento do modelo cognitivo. Essas crenças que têm uma reação emocional muito angustiante, que impactam no comportamento dessa pessoa, essa tendência da paciente permanecer isolada. Imagine isso ao longo de anos de diagnóstico, né? A disfuncionalidade se expande para todas as vidas da pessoa. E por se sentir desamparada dessa forma, é como se fosse um ciclo de retroalimentação. Então, quanto mais desamparada ela se sente, mais vulnerável, mais atenção às vozes ela dá, porque é como se aquilo fosse algo que de fato é maior do que ela, é mais forte do que ela. E outro aspecto importante é o conteúdo do que é dito. A pessoa, quando está vulnerável, ela toma aquele conteúdo, então não é só a percepção da voz, nossa, eu ouvi alguma coisa. Não é só essa percepção que gera um estranhamento, mas o conteúdo do que é falado, isso também causa prejuízo, porque ele vem soando como, eu falei anteriormente, como verdades, como determinações para o modo de funcionamento daquela pessoa, certo? E aí ele continua dando os exemplos dessa paciente, da Tami, sobre a importância de trabalhar com essa paciente dentro da estrutura proposta pela CTR. Então agora nós vamos ver sobre como, dentro do quadro de alucinações, como acessar, energizar
buscar as aspirações dessa paciente, como realizar, colocar em prática ações positivas e como fortalecer o modo adaptativo dessa paciente. Então, para quem não viu as primeiras aulas da CTR, a teoria propõe que quando o paciente está num quadro desafiador desse, os sintomas acabam se tornando o centro do funcionamento, da atenção, da vivência, da experiência desse paciente, sobrando pouco ou nenhum espaço para as outras áreas de interesse que essa paciente tenha. E aí a CTR visa recuperar, então, esses pontos da vida da pessoa que estão desativados e que fazem parte, então, de um modo mais adaptativo e ativar isso novamente, para que, conforme esse modo adaptativo for ativado, fortalecido, ele tome mais espaço, ele ocupe mais espaço na vida da pessoa e, consequentemente, esse modo anterior, ali focado nos sintomas, tende a diminuir, a enfraquecer, a perder tanto a importância ou atenção mesmo do paciente. Então, dentro do primeiro passo, né, que é acessar o modo adaptativo. Então, vamos pensar nessa paciente que estava lá deitada a maior parte do tempo, tendo alucinações auditivas, pensando que era culpada pela morte da irmã, que ela é uma péssima avó, que ela não é capaz, que ela já não serve para mais nada, né, com crenças de autodepreciação muito fortes e rígidas. Então, a ideia é justamente encontrar um ponto de apoio, um gancho, que possa fazer com que a pessoa faça um movimento contrário, porque pensem comigo, a alucinação, ela faz um movimento interno, né? A pessoa fica cada vez mais focada na sua demanda interna, prestando atenção naquelas vozes, aí a angústia é muito persistente e tudo isso vira um ciclo. E aí, com o abandono das interações sociais e tudo mais, esse movimento de olhar muito para si mesmo, para as suas demandas internas, acaba se tornando um padrão. Então, quando a gente pensa em acessar o modo adaptativo, a primeira coisa mais importante é entender que é necessário promover um movimento desse paciente para o externo, né? Que ela deixe de prestar atenção apenas no que dizem as vozes ou a própria dor, a angústia dela, mas olhe para ver o que mais tem, né? Além desta dor que eu sinto. Não necessariamente esperar a dor passar, os sintomas resolverem para que então eu tenha contato com aquilo que é importante para mim, né? Mas promover isso simultaneamente, apesar desta dor. Então, nesse primeiro ponto relacionado às alucinações, quando você vai acessar o modo adaptativo, o principal foco é promover uma mudança natural da saída do mundo interno para o mundo externo. E aí, essa saída para o mundo externo vai proporcionar conexão, né, e oportunidades para que ela possa ampliar esse repertório e vir, então, a tirar conclusões sobre as suas crenças iniciais ali que estavam tão rígidas e de incapacidade, certo? Então, ali, no caso da Tami, eles conseguiram uma fonte de acesso, percebendo que ela começou a cantarolar uma música de interesse dela, que despertou interesse. E aí a equipe incentivou, então, que ela continuasse cantarolando essa música. E logo perguntaram sobre, enquanto você estava cantando, você ouviu as vozes? E ela respondeu, então, não. Né? E a equipe já despertou para isso. Olha que legal! Então, você tem mais controle sobre isso do que você imaginava, porque se você direcionou para o canto, né, para as músicas ali, as vozes não vieram, então a tua atenção estava aqui, né? Então, promoveu um primeiro acesso, né, um despertar de um modo adaptativo. O segundo passo, como nós sabemos, é energizar o modo adaptativo. Então,
No acesso, nós localizamos, encontramos. No energizar, a gente vai dar vida, vai trazer isso com mais frequência e conforme o engajamento do paciente, nós ampliamos o estímulo. Então, o engajamento, a energizar tem sempre essa função de tornar mais frequente o acesso e de ampliar o estímulo conforme a adesão do paciente. E aqui, para alucinações, ele dá uma sugestão de fazer uma atividade que promova um pouco mais de interação desse paciente, né? Então, por mais tempo, né? Se no acesso foi só um cantarolar, nesse segundo momento, eles queriam promover um período de tempo maior em contato com esses outros pensamentos, essa atividade de interesse dela. E aí ele propõe então que seja feito um jogo que eles chamam de olhe, aponte e nomeie. Vamos lembrar aqui que são pacientes com um repertório bastante limitado. É claro que esse jogo ele parece um pouco sem sentido para um contexto de consultório, por exemplo. Mas a essência é importante de vocês entenderem, que a ideia é justamente promover esse contato com o mundo externo, né, de uma forma mais repetida, ampliada e com diferentes estímulos. Então, a proposta do jogo é bem simples, é verificar, fazer um acordo com o paciente de que um de cada vez vai encontrar um objeto ali disponível e vai nomear e dar o nome. E depois é a vez do terapeuta, e depois a do paciente, e depois do terapeuta. E o livro fala que vocês podem criar algumas regras de acordo com o interesse de cada um, né? Então, podem ser objetos da preferência, da cor preferida, daquilo que mais gosta de fazer, enfim, conforme a disposição também. A ideia principal é estimular o paciente a estar atento a estímulos externos também, e não só ao interno, que seriam as vozes, tá? E aí ele dá a sequência, então, dentro desse jogo, você faz a verificação, né, assim, do quanto ele está ali estressado, angustiado em razão daquelas vozes. Então, inicia-se avaliando esse grau do estresse, faz a aplicação dessa estratégia de promover o contato do paciente com estímulos do ambiente. Depois você faz a avaliação novamente desse nível de estresse para verificar se ele percebeu, né, uma distração, uma melhora, uma leveza, uma desconexão, ainda que temporária, daquelas vozes. E depois você finaliza ajudando o paciente a tirar essas conclusões. Veja que interessante, né? Você conseguiu se conectar com quantas coisas aqui fora você conseguiu perceber, nomear, entender a regra. E enquanto nós estávamos fazendo isso, houve uma diminuição do teu estresse, desse sofrimento, dessa angústia associada às alucinações, à audição das vozes, né? Então, a ideia, em termos gerais, é promover nessa parte do energizar qualquer atividade que possa aumentar a conexão do paciente e a energia dele externamente, né? Não apenas relacionado a si mesmo, certo? A terceira fase, então, falamos sobre acessar, energizar. A terceira fase da CTR é encontrar aspirações e valores. Nós sabemos que o valor é o significado da aspiração, né? E a ideia, relacionando ao quadro de alucinações, é que o significado da aspiração seja mais atrativo do que o poder da voz. Que esse significado gere um engajamento, né? Tenha uma tendência a engajar o paciente, a motivá-lo de uma forma ainda mais atrativa do que aquela voz, né? Então, aqui no livro fala assim, quando as aspirações incorporam os valores da pessoa, elas se tornam a fonte mais poderosa de redirecionamento do foco. Idealmente, o significado da aspiração
irá superar a atração da voz. Isso deve ajudar a pessoa a mudar sua atenção para uma atividade que realize o significado. Então veja que o fundamento da intervenção com as alucinações é o redirecionamento do foco. Então esse paciente ele estava, a princípio, com o foco muito direcionado ao conteúdo das alucinações. Né? As alucinações eram a fonte das crenças, dos pensamentos, das angústias, do comportamento, das reações desse paciente. Então, a recuperação proposta pela CTR visa justamente mudar o foco. Então, ela vai redirecionar este foco para ações externas e principalmente que estejam conectadas aos seus valores, àquilo que é significativo, porque é isso que vai atrair o paciente com a devida força, né? Porque se forem atividades apenas soltas, que não estejam conectadas, né? Não levem a um caminho significativo esse paciente, talvez não tenha força suficiente para competir com a atração da voz, né? Porque ali na relação com a voz existe um sofrimento intenso, existe uma tensão emocional, uma conexão com base na dor, no sofrimento, mas existe, né, essa relação de inferioridade e dependência do que aquela voz está falando. Então, se à medida que for se estabelecendo esta outra relação com aquilo que é significativo, só através dos valores nós encontraremos uma força capaz de ser ainda mais competitiva do que a força das vozes, para que esse paciente se mova, se motive, esteja disposto a se conectar com algo fora do que aquele estímulo das alucinações, tá? Então é por isso a importância de encontrar aspirações e os valores da paciente. Nesse exemplo da Tami, facilmente eles encontraram que um valor dela era ser uma boa avó, ser boa para a sua família, proporcionar bem-estar, segurança. Eles identificaram isso facilmente, porque esse era o motivo da angústia e da acusação, né, do sofrimento. Então, muitas vezes, assim como acontece na clínica, nós devemos observar, né, quando um sofrimento muito persistente, rígido, se estabelece, porque ele pode apontar para aquilo que é significativo, né? Afinal, se está doendo tanto é porque existe um conteúdo ali que naquele momento não está sendo realizado e esta falta, então, aponta para algo importante que talvez a paciente gostaria de acessar. E aí eles identificaram, então, que dessa paciente seria essa questão da família. Nesse contexto de pacientes desafiadores, muitas vezes o uso de imagens de recuperação pode ser efetivo, né? Lembrando que também são pacientes com bastante limitações de recursos, de movimentação. Então, pensar, né, trazer ali a imagem daquele significado acontecendo, da interação, por exemplo, com os netos, com a família, como é que gostaria que fosse em uma visita, o que gostaria de falar, o que gostaria de fazer com os netos, né? Então, proporcionar esse estímulo também através das imagens pode ser eficaz, como aqui eles falam, ó. Todas essas imagens que projetam o futuro podem atuar como quadros de visualização para inspirar esperança e otimismo e também competir com as alucinações. É mais animador pensar na imagem da recuperação e a pessoa não consegue ouvir a voz e focar na imagem da recuperação ao mesmo tempo, né? A imagem ela acaba sendo uma concorrente da voz. Então, se nós estimularmos o bem-estar através disso, né, dessa imagem que está conectada a um valor, nós vamos proporcionar ao paciente uma percepção de que ele pode ter um certo tipo de controle também dessa voz, né? Uma vez que ele está engajado nesse exercício de imaginação,
ele consegue se desconectar das vozes. E isso já proporciona também maior senso de controle do paciente, e isso é muito bom. Entretanto, a CTR propõe, né, a continuidade do processo, que além da identificação, através de imagens, por exemplo, dos valores, que seja feito então a prática, né, as ações, a realização do modo adaptativo, através de ações positivas, ações estas então que estarão conectadas com os valores, o significado deste paciente. Então aqui ele fala, né, depois que você desenvolveu ricamente as aspirações, parte do trabalho da ação positiva muda da construção para a expansão. Então, se até então a gente estava construindo imagem ou encontrado uma temática, né, que fosse significativa para ela, na parte da realização, da prática, nós vamos expandir isso. Por quê? Porque ali o paciente vai começar a não só imaginar, não só lembrar, a não só ter mais clareza no pensamento sobre os seus valores, mas ele vai passar a experienciar, a viver de fato a realização desse valor, através de ações, pequenas ações, dentro do seu contexto mesmo, que ela possa executar. Então, por exemplo, ali a paciente associou que, por exemplo, uma das coisas que ela poderia fazer que indicariam que ela é uma boa avó é se ela pudesse cozinhar com os netinhos dela. Isso uma boa avó faz, né, na concepção da paciente. Então, eles perceberam isso, que esta ação de cozinhar com alguém significativo, né, de ensinar a cozinhar, pode ser importante para aquela paciente. Então, ali eles começaram, então, a propor isso, né? Ensinar as crianças a cozinhar, começando ela mesma, né? Então, o primeiro passo, antes de ensinar, de cozinhar com os filhos, vamos retomar isso, que receitas você gostaria? Então, vejam que ali naquele próprio contexto, a equipe já pôde ativar mais essa paciente através de um significado, de uma situação que ela associou a algo importante para ela e ela poderia vivenciar isso, né? E outras sugestões, por exemplo, de mandar cartões para as crianças, de criar um álbum de recordações com fotografias da família, então de buscar fotografias antigas e montar ali um álbum de presente para os netinhos, de escolher uma música, então, também para enviar para os netos, enfim. Tudo aquilo que acaba integrando esta ideia de ser uma avó melhor, de ser uma boa avó. E aí a equipe foi estruturando com a paciente essas experiências. E aí chegamos no último passo da CTR, que é fortalecer o modo adaptativo. Então, depois que nós acessamos o modo adaptativo, que nós energizamos, trouxemos vida para isso, que nós identificamos as aspirações e os valores, que nós fizemos o paciente começar a praticar essas ações positivas com significado, vem a parte do fortalecimento do modo adaptativo, que é quando nós vamos promover isso de uma forma repetida, ampliada, mais consistente, né? E sempre o mais importante é extrair da atenção do paciente os significados que essa experiência pode trazer. Então, como eu sempre digo, é muito importante que o tempo todo os profissionais façam essa conexão, ajudem o paciente a perceber a funcionalidade de cada uma das etapas, né? Que isso enfraquece aquelas crenças iniciais, que isso a faz ter mais controle sobre as vozes, que ela é uma companhia agradável, que ela é hábil para executar aquela tarefa, que ela é competente para planejar algumas ações, para pensar em algumas atividades. Então, tudo isso, veja que vai ampliando o repertório do paciente, vai
enfraquecendo as crenças iniciais. E esse trabalho também de associar vai trazendo mais resiliência para o paciente, porque daí ele sabe que, ainda que haja novamente a percepção daquela voz, a convicção atribuída a essa voz já não vai mais ser a mesma, né? Porque ela já teve acesso a tantos outros estímulos que enfraqueceram aquelas crenças que ela já não vai mais se perceber tão frágil, tão vulnerável. A voz não vai mais ser tão poderosa e consistente, né? E é esse o movimento da recuperação e da superação, né? E aí a pessoa também vai estar menos angustiada, e isso favorece bastante, né? Então é isso que o Beck fala. Quanto mais engajada no modo adaptativo o paciente estiver, menos angustiada, menos sofrimento estará associado a esse sintoma, a esse desafio, no caso a alucinação, e mais resiliente, mais preparada ela estará para enfrentar, para manejar, ao chegar ao ponto de, como no livro exemplifica, né, de pacientes que começaram a ter novamente a sua vida cotidiana e ainda que percebam as vozes, ela já não se engaja mais como antes, né? Ela percebe aquilo, muitas vezes como nós percebemos um pensamento automático, mas não tomamos aquilo como verdade absoluta e voltamos a nossa atenção para a vida, né? Para a vida e principalmente para a vida significativa. Então esse é o ideal, o movimento ideal aí da aplicação da CTR para as aspirações, tá? E aí ele finaliza então o capítulo fazendo algumas considerações adicionais, como ele sempre fez em todos os capítulos. A primeira delas é: não se preocupe se a pessoa chamar as alucinações de alguma coisa diferente. Então, nem sempre a pessoa consegue ter clareza sobre eu estou ouvindo uma voz e essa voz me dá comandos, né? Ele coloca a observação que tem pacientes que falam isso como é uma dor de cabeça, é um sinal de rádio, é uma pessoa, às vezes dá nome, né? Então, você precisa observar como o paciente se refere, né? Mas que, de fato, isso não faz tanta diferença, só para você estar atento a essa variedade, mas o entendimento segue o mesmo, tá? Outro ponto também é entender que redirecionar o foco não é distração, como eu falei, né? Se a grande característica dos quadros que apresentam alucinação é o foco, a convicção que o paciente tem nisso, na voz que é falada, né? Nessa percepção, e o redirecionamento do foco não é apenas para distraí-la, mas é para conectá-la com outros aspectos que são significativos, com outras áreas de interesse, de atividades, né? Então, na verdade, não é só distrair, vamos fazer alguma coisa que seja sem sentido. Isso pode, na hora, talvez ter um efeito que vem atenuar a angústia, mas ele não faz parte do tratamento, né? Que é promover a reconexão do paciente com os seus aspectos significativos, ok? Então, não é só distrair o paciente com outras atividades. Isso não é a CTR. A CTR visa recuperar o modo adaptativo desse paciente e reconectá-lo com esses valores, ok? E, por último, ele coloca, então, que esse processo todo também pode ser usado quando as alucinações não são auditivas, né? Porque, de fato, o mecanismo acaba sendo o mesmo, ou seja, a pessoa passa a ficar como refém desta percepção, seja auditiva ou não, e ela passa a ter muito medo, a entender aquilo como uma verdade, a obedecer aos comandos, a modular o seu comportamento em razão desta crença. Então, independente do tipo de alucinação, existe uma crença associada a isso que gera uma reação emocional angustiante. E aí se estabelece o ciclo desse sofrimento. Então, o processo da recuperação é o mesmo que nós vimos, independente da alucinação ser auditiva ou não, ok? E é assim que o Beck encerra, então, mais esse capítulo,
falando das alucinações, propondo a intervenção via CTR, ok? Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula vai falar sobre quando os desafios são a comunicação do paciente. Deixem aqui os comentários de vocês, se rolou alguma dúvida, deixem também, eu sempre venho conversar, responder aqui cada um. E eu espero vocês então na próxima aula. Obrigada a todos, um abraço e até mais. Tchau, tchau.